Muito bem, vamos falar aqui de Supremo Tribunal Federal, sempre no protagonismo do debate público. O STF retomou nesta quinta-feira o julgamento sobre a responsabilidade de plataformas digitais por publicações de usuários. A Corte analisa dois recursos que tratam da validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014. Os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso defendem que as Big Techs devem ser responsabilizadas por não remover conteúdos ilícitos. No entanto, houve divergência na questão da exigência de ordem judicial. O julgamento foi reiniciado com o voto do ministro André Mendonça, que, ao iniciar o seu voto, sinalizou divergência em relação aos colegas de STF quanto à responsabilização de plataformas. Mendonça afirmou, na parte inicial de seu voto, que em uma democracia é possível desconfiar, acrescentando que a liberdade de expressão é um direito coletivo. Vamos assistir. Isto duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Vamos acompanhar mais um trecho do voto de Mendonça. Na nova cultura da tecnologia da informação, voltada para a inovação, a regulação da mídia deve ser mais voltada para a promoção da dimensão da auto-organização e, assim, aproximar-se da experiência americana. A regulação das mídias para o século XXI só pode, portanto, ser uma regulação a favor da promoção da auto-organização social e das suas forças de criatividade tecnológica, mas não de ordem positiva, tendo o Estado como um legislador ex ante e os tribunais estaduais como autoridades centrais de supervisão. Fecho aspas. De acordo, ou melhor, de cotejo entre ambos os modelos apresentados, verifica-se que o Marco Civil da Internet, editado há cerca de 10 anos atrás, mais se aproximou da abordagem normativa adotada pelos Estados Unidos, havendo considerável semelhança entre a premissa normativa que embasa a seção 230 do CDA norte-americano e os artigos 18 a 21 do Marco Civil da Internet. A fim de analisar se um dos elementos desta verdadeira opção legislativa, especificamente o artigo 19 do Marco Civil, pode ser considerado inconstitucional, é preciso examinar mais detidamente o valor fundamental que, de modo expresso, o dispositivo em questão busca defender: a liberdade de expressão. Muito bem. Doutor Teixeira, nesse julgamento, desde que se debate esse assunto, se fala ali em remoção de conteúdo por parte da plataforma. E se criou uma discussão de se a plataforma tem que remover todos os conteúdos considerados ilícitos, e aí tem uma discussão, né, por quem considerados ilícitos, ou se ela só tem que fazer isso quando há uma notificação judicial, quando há uma decisão judicial para que ela remova o conteúdo. E a alegação dessas plataformas, das chamadas Big Techs, é que, olha, se a gente vai ser cobrado para retirada de todo o conteúdo potencialmente ilícito, a gente vai ter que, por precaução, tirar um monte de conteúdo e a gente entender que pode ser considerado ilícito pelas autoridades julgadoras, mas que não necessariamente são, porque isso não é uma questão binária. Tem uma questão de interpretação do texto legal, de se aquela postagem específica realmente viola uma regra. Então,
tem um argumento que me parece muito legítimo das Big Techs para elas não saírem censurando todo mundo, para elas não saírem tirando todas as postagens, porque tem algumas questões assim que são, uma postagem escancarada que traz foto de criança nua, que é pedofilia, etc. Isso já viola a regra de várias dessas plataformas. Então você já tem determinada retirada, mas há outros elementos, outras postagens que ficam ali num limiar que algumas pessoas consideram ilegal, outras não. Então as Big Techs elas não querem ser patrulhadas dessa maneira e obrigadas, evidentemente, a montar toda uma equipe para ir tirando todas as postagens que as autoridades possam considerar ilícitas mais adiante, se houver um processo a respeito delas. Duda? As Big Techs já têm, né, esses filtros e retiram do ar milhares de postagens de maneira automática, né? Isso já acontece. Agora, o que pode acontecer se o STF vir a julgar esse artigo 19 do Marco Civil da Internet como inconstitucional, é que as empresas vão ficar com medo de sofrerem multas, né, penas aí do judiciário, e começa então a se precaver retirando muito mais material, até material que hoje não entram nos filtros, né? Hoje os filtros têm mais a ver com nudez, coisas desse tipo, mas vão começar a patrulhar também e retirar do ar textos que são, por exemplo, opinião política. E aí, não só isso tem um efeito na atuação das plataformas, como das pessoas também, né? As pessoas podem começar a se autocensurar, fazer, puxa, se eu publicar alguma coisa, não vai passar, a plataforma vai tirar e meu perfil vai cair, né? O que o André Mendonça, o discurso do André Mendonça, que é um voto longo, né, que ele está dando, acho que nem termina hoje, mas ele está falando a prioridade tem que ser dada à liberdade de expressão. As pessoas têm que entender que vão, às vezes, ler alguma coisa que elas não concordam nas redes sociais, né? Então, as pessoas precisam ter essa liberdade para criticar o outro, às vezes até para atacar. Ele diz ali, né, conteúdos que às vezes até são falsos, mas que, do outro lado, o ofendido não tem esse direito de vai lá e derruba, né? Entende que precisa ter essa exposição ao contraditório, porque democracia, no fim, é isso. E cada pessoa que se sinta ofendida, que se sinta evidentemente alvo de um crime contra a honra, ela pode acionar advogados, ela pode entrar com um processo, pelo devido processo legal, que começa a haver puxadinho daqui e dali, e o André Mendonça, ele está destoando daquele núcleo ali em torno do Alexandre de Moraes, que é tremendamente punitivista em relação àquelas pessoas que têm um potencial de criticar ou eventualmente de atacar ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto blinda um monte de gente poderosa acusada de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato, sob o manto do garantismo. Então a gente vê esse duplo padrão, né? O garantismo de ocasião e o punitivismo seletivo, como eu digo. Então querem endurecer essa política de rede social, culpando a plataforma, porque aí se a autoridade vai tomar uma decisão, se vem um processo, etc., ela diz, a plataforma já tinha que ter, ou se ela percebe que tem uma postagem ali da qual ela não gosta, né, como a gente tem visto acontecer, não necessariamente criminosa, ela pode dizer para a plataforma, vocês já tinham que ter tirado isso do ar. Então vocês já violaram, quer dizer, esse conteúdo é ilícito, o que ele está fazendo aí, mesmo que ele não tenha sido objeto de uma decisão judicial. E o comentário do André Mendonça, Ricardo Kertzmann, em determinado momento foi assim, aspas, ao assumir maior protagonismo em questões que deveriam ser objeto de deliberação por parte do Congresso Nacional, o Poder Judiciário acaba contribuindo, ainda que não intencionalmente, para a agudização, quer dizer, para tornar mais agudo, a sensação de desconfiança hoje verificada em parcela significativa da sociedade. Quer dizer, está apontando que o STF invade a competência do Congresso, porque muitas vezes tem esse discurso, e o Barroso é grande porta-voz desse discurso, de que o Congresso se omitiu a respeito desse tema, né? Que ele não consegue legitimar a posição do Congresso no sentido de que decidiu que o tema ficasse assim. Não é que se omitiu a respeito do tema, é que não tomou uma decisão alinhada àquilo que o Barroso acredita que é o certo.
Ricardo Kerstmann, depois eu continuo essa análise, fica à vontade para destacar. Felipe, eu acho que todas as pessoas de bom senso, né, concordam que há, de fato, problemas de postagens nas redes sociais, na internet, há fatos graves, há crimes, inclusive, sendo cometidos, e que alguma coisa efetiva tem que ser feita. O problema é que o limite entre regulação, regulamentação, censura, cerceamento, isso tudo, o limite é muito tênue. E é uma discussão, Felipe, que exige muito cuidado, muito critério, e que deveria ter o lugar justamente no Congresso, que é isso que você acabou de falar, que é o que o ministro disse. O STF não é uma casa legislativa. Ainda que o Congresso Nacional não tenha lá grande qualidade, mas é o local adequado, é o local constitucional para se tratar desse tipo de tema. Eu não gostaria, eu como cidadão e como jornalista, como colunista, eu não gostaria de deixar nas mãos de meia dúzia de capas pretas, e aqui eu não falo meia dúzia no sentido pejorativo, não é isso? Eu falo meia dúzia porque são 11 ministros, e é um tema que divide a própria Suprema Corte. Eu não gostaria de deixar essa regulamentação, essa regulação, nas mãos de pouca gente, principalmente tendo um olhar tão enviesado. Porque o que você acabou de falar a respeito do ministro Barroso é verdadeiro. Essa alegação de que no vácuo legislativo cabe ao Supremo decidir, nesse caso não há vácuo legislativo. E se você ficar o tempo todo, Felipe, alegando esse vácuo legislativo, a sociedade brasileira acaba entrando num looping que não tem fim. Porque, ora, se você tem uma lei, isso já está definido, mas qualquer entidade argui a inconstitucionalidade dessa lei e vai ao Supremo, e o Supremo declara essa inconstitucionalidade a partir dessa provocação, não houve um vácuo legislativo, houve uma provocação judiciária para que decida. Uma coisa é o Congresso não se manifestar, e isso acontece. E quando acontece, a gente aponta a responsabilidade da omissão do Legislativo. Mas quando não acontece, e repito, o Supremo é provocado, não há que se falar nisso, não. Não estamos legislando, que é o que o Barroso recentemente disse. Nós estamos julgando uma ação que nos chegou. É uma saída muito fácil, com a qual eu não concordo. Eu acho que é um tema extremamente delicado, né? A sociedade brasileira ela não pode, de forma alguma, permitir um retrocesso nas liberdades individuais, um retrocesso na liberdade de opinião e expressão, um retrocesso na liberdade do exercício político. Nós, jornalistas, não podemos permitir um retrocesso na liberdade de imprensa. E, infelizmente, Felipe, o que eu mais tenho visto é uma grande parte de jornalistas e de veículos de imprensa alinhados com esse rumo que parece que está sendo levado, parece que vai ser tomado no Supremo. E o ministro André Mendonça, que destoou dos demais, ele também disse o seguinte sobre a justiça eleitoral, sobre essa questão de ataques às urnas eletrônicas, mas principalmente em relação à desconfiança, né? Acho que ele nem usou a palavra ataque. Vou pegar aqui as aspas dele. A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho. Quer dizer, defendeu lá o sistema eletrônico e o tribunal. Se apesar disso um cidadão brasileiro vier a desconfiar dela, este é um direito. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à Lua, e também das instituições. Fecho aspas. Segundo o André Mendonça, aspas, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva. E a sua conservação protege, aspas, toda a sociedade que tem pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos assegurando o acesso à informação. Fecho aspas. Então, assim, esses comentários também vão contra ali a posição do Alexandre de Moraes, que até outro dia mesmo a gente estava falando no programa, não me lembro se foi a Carla Zambelli, mas ele estava falando contra ataque à justiça eleitoral para justificar uma medida gravosa. E é preciso distinguir as questões, né? Uma coisa é o político usar a máquina pública, meio de comunicação de massa, para espalhar desinformação, num ato de campanha eleitoral antecipada. Isso é bom, você tem uma outra configuração. Mas a simples desconfiança que todos nós temos de determinadas autoridades, ou de determinados órgãos, ou de determinados tribunais, as pessoas podem manifestar nas redes sociais. É claro que tem muita coisa que a gente discorda, tem muita coisa que a gente até critica, tem muita coisa que a gente combate. Agora, é diferente
essa categoria da punição gravosa por medida judicial, de prisão, contra quem simplesmente está levantando uma questão, de quem tem uma desconfiança. Então, assim, é preciso ter nuance, né, nesse debate. E muitas vezes o Moraes representa a eliminação completa de nuances. Duda Teixeira. Esse voto do André Mendonça, ele vai frontalmente contra essa decisão do Alexandre de Moraes, que censurou, bloqueou os perfis da Carla Zambelli, do filho dela e até da mãe dela, né? Porque na decisão, o Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que a Carla Zambelli, lamentavelmente, o intuito criminoso da Carla Zambelli permanece ativo e reiterado. Então, é censura prévia, né? E bloqueia o perfil dela dizendo que ela tem um intuito criminoso, ou seja, que ela vai cometer crimes no futuro. Nossa, mano. E aí ele diz, insistindo a condenada na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao poder judiciário, né? Então, assim, você não pode atacar a lisura das eleições. E o André Mendonça está dizendo o contrário, né? Que a gente tem liberdade, as pessoas têm liberdade para colocar em dúvida a lisura das eleições, né? Tem gente que acredita que as urnas são fraudadas, esse tipo de coisa. Eu respeito a opinião das pessoas, discordo, mas dou a elas o direito de se expressarem, e é o ponto do André Mendonça. A liberdade de as pessoas manifestarem algumas narrativas, algumas alegações, algumas desconfianças, etc., né? O André Mendonça concluiu o voto dele agora há pouco. Ele alegou que, aspas, é inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto quando comprovadamente falsos. O particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. Aí tem toda uma construção formal, mas o que ele está dizendo é que o sujeito que ofende alguém, ele pode ser alvo de um processo judicial. Quer dizer, nós, inclusive, podemos acionar os nossos advogados, o advogado vai lá identificar quem é que está por trás daquele perfil, vai fazer um processo judicial e essa pessoa vai responder. Eu até entendo que algumas leis poderiam ser melhores, né? Eu sempre dou o exemplo de crime contra a honra. Hoje, eu considero que existem certas quadrilhas de crime contra a honra. Antigamente, ele fala uma coisa, ou sai no jornal que ele publica, no final do dia o papel do jornal está lá para o cachorro fazer xixi. Hoje, fica tudo sendo multiplicado. Muitas vezes, muitas pessoas juntas numa campanha difamatória, pode ter uma maneira de você puni-las de uma maneira melhor dentro do conceito já existente de crime contra a honra, né? Você ter agravantes, mas isso tudo é matéria para o Congresso Nacional. E o STF fica querendo dar canetada para justificar determinadas censuras de manifestações incômodas para os ministros. Ricardo Kertzmann. Eu queria fazer um comentário a respeito do que o Duda disse, e me corrige, Duda, se eu estiver errado a respeito da justificativa do ministro Alexandre de Moraes de pedir o bloqueio das redes sociais da Zambelli, da mãe dela, enfim. Além de obviamente, isso, claro que é uma censura, porque você está impedindo qualquer tipo de publicação, né, sem saber o que vem. A mãe da Zambelli, se quiser fazer um comentário sobre o último capítulo da novela, ela não vai poder, porque antecipadamente a justiça já está achando que a Zambelli vai utilizar o perfil da mãe para poder tecer comentários. Mas, Duda, se eu entendi bem, uma das alegações do ministro Alexandre de Moraes é que ela estaria continuando a delinquir, a praticar os crimes através desses perfis. Olha, se foi isso mesmo, está mais errado ainda, porque a Carla Zambelli ela foi condenada pelo problema, pela invasão, né? Por ela ter, junto com aquele hacker, lá, aquele Delgatti, ter invadido o sistema do CNJ. Ela não foi condenada por essas questões do que eles chamam de ataques antidemocráticos e tudo mais. Então, nesse momento, não há que misturar as coisas do que ela está falando nas redes sociais com o fato pelo qual ela foi condenada. Diante disso, eu acho que não tem, aí é que não tem mesmo o menor cabimento. Esse comentário que eu queria fazer. Correto, é isso mesmo, Ricardo. E às vezes até o juiz pode proibir, por exemplo, de uma pessoa que está presa de se manifestar, né? Acho que teve uma vez uma entrevista do Lula que foi negada. Eu já tentei também falar com
com gente que estava presa, também o juiz não deixou. Agora, no caso dela, ela não está presa, né? Ela foi condenada, mas o caso ainda está em trânsito em julgado. Então, ela, que eu saiba, ela ainda tem total liberdade de expressão. Só registrar aqui a informação de que a rede social Meta, dona do Facebook e do Instagram, confirmou na quarta-feira, portanto ontem, que cumpriu a decisão do Moraes e bloqueou os perfis da Carla Zambelli nas redes. Então, isso já foi feito. Agora, a gente critica desde o começo o bloqueio de perfis inteiros e, claro, todas as manobras que fogem ao devido processo legal em relação a postagens específicas. Nós somos alvos de crimes contra a honra, eventualmente até de ameaça. Eu já movi vários processos nesse sentido, várias vitórias, inclusive anunciei uma aí nos últimos dias. Tem um monte de delinquentes virtuais que atacam jornalistas independentes, que atacam cidadãos comuns, e cada indivíduo tem o direito e a liberdade de acionar os seus advogados e apontar que aquela pessoa está cometendo um crime, pelo menos em tese, e obviamente a justiça vai concordar ou discordar. Agora, a postagem específica, ela vai ser analisada ao longo do processo judicial. Pode haver a demanda por parte do indivíduo, por parte da defesa, para retirada daquela postagem específica, às vezes nem há. E o juiz, ele ou decide no começo do julgamento, ou decide no final, se vai mandar retirar aquela postagem específica ou não. Eventualmente ele decide que o autor da ação, portanto, o ofendido, a pessoa alvo da ofensa, ela pode ter um direito de resposta na página do indivíduo, ela pode ter um direito de resposta na postagem em que foi atacada. Então, assim, isso é o processo legal. Agora, quando você vai com uma canetada lá do Supremo Tribunal Federal, que diante de uma postagem ou duas que incomodam o ministro, manda suspender o perfil inteiro para impedir aquela pessoa de falar, isso foge completamente. Isso jamais foi solicitado por uma ação minha, por uma defesa minha, jamais as pessoas normais, as pessoas que, mesmo ofendidas, entram com ação, ficam mandando suspender o perfil inteiro, calar a boca da pessoa. Então você tem uma ofensa específica, você tem uma calúnia, eventualmente, quer dizer, a pessoa atribui a outra um crime que ela não cometeu, e isso pode ter uma repercussão, isso pode viralizar, isso pode manchar uma reputação, isso pode atrapalhar determinadas oportunidades que a outra pessoa tem, ficar com uma imagem completamente distorcida a respeito da sua vida pessoal, do seu trabalho. Então você faz ali uma ação, mas bloqueio de perfil inteiro, geralmente, em todos os casos que a gente viu aqui do Supremo Tribunal Federal, é censura. Duda Teixeira. A gente está vivendo uma onda de censura muito forte no Brasil, que os 3 votos nesse julgamento do STF vão nessa linha, né, de impor mais censura, de limitar cada vez mais a liberdade de expressão. O André Mendonça é o primeiro que, de fato, destoou, né? Agora, essa onda de censura a gente viu também hoje, essa semana, né, no caso do pedido de prisão do Léo Lins pelo show dele. E teve um outro caso também muito interessante, que é fora das redes sociais, mas que é interessante comentar aqui, que o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ordenou à Polícia Federal abrir um inquérito para investigar uma mulher que passou de carro na frente da casa que o Lula tem aqui em São Paulo, no Alto de Pinheiros, com um megafone e gritou: "Lula ladrão". Puxa, a mulher está sendo alvo de um inquérito da Polícia Federal. É muito louco isso, né? Porque assim, a gente também corre o risco de colocar as nossas autoridades num nível como se a gente nunca mais pudesse criticar autoridades, né? Felipe, na minha infância, a gente... Todo político a gente chamava, né? Não sei o que é ladrão, não sei o que, era uma coisa... A gente tinha essa liberdade, né?
Mas hoje não, olha só, você chama o político de ladrão, aí você está dizendo que ele cometeu um crime, né? E aí, assim, eu acho que alguma liberdade a gente tem que ter, e a gente está num período que a gente precisa retomar as liberdades que a gente tinha no passado. Essa é uma discussão legítima e foi travada, inclusive, outro dia no próprio STF. O Mendonça deu esse exemplo, mas a sociedade não pode chamar um político de ladrão e tal. Aí o Flávio Dino disse que não, ladrão não pode chamar. O mesmo Flávio Dino que decidiu que nazista tudo bem. Ladrão não, mas nazista tudo bem. Quer dizer, o nazismo que exterminou 6 milhões de judeus, você ser associado a ele, Flávio Dino tá ok, porque isso virou narrativa política, isso ele teve que decidir num processo em que o alvo, portanto, o autor da ofensa era um líder ou vice-líder do governo Lula. Portanto, alguém do governo que o próprio Flávio Dino integrava. Mas há, enfim, uma discussão legítima a ser travada sobre isso ser um crime contra a honra ou não, quando envolve autoridades públicas e tal, se a sociedade precisa ter uma margem maior ou não. Ok, agora, Duda, me causa muita estranheza, para não dizer indignação, que crimes contra a honra, em tese, né, porque evidentemente passam pelo crivo judicial, eles sejam objeto de inquérito policial. Uhum. E a gente estava conversando antes de começar, a gente pode falar isso sem problema nenhum. O Luiz Vassalo, que foi repórter da Cruzoé, está no Metrópolis e que fez as reportagens que impeliram as investigações sobre o escândalo do INSS, ele virou alvo agora de um inquérito. E parece, né, porque veio uma intimação meio obscura, que pode ser, talvez, por um alegado crime contra a honra cometido. Ele fez um fio aí no X hoje, se defendendo publicamente, mostrando que tudo que ele publicou foi com base em documentos sobre a pessoa lá que moveu a ação, que é um delegado, não é isso? Uhum. Mas, enfim, alvo de inquérito policial, em razão de uma publicação. A senhora que o Duda citou, alvo de inquérito policial a respeito de um grito. Então, assim, a máquina do Estado, ela começa a ser usada de uma forma aparentemente intimidatória em relação a pessoas que acabam incomodando. E isso é bastante preocupante. Ricardo Kertz. Felipe, é muito pertinente esse assunto. No último Papo Antagonista que eu participei, eu me lembro de ter falado da banalização que esses políticos, o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, estão fazendo com essa história de perseguição política. Eles falam tanto isso, né, que acaba banalizando o termo. Essa história do Dino sobre o nazismo é a banalização. É a banalização de uma coisa repugnante que foi o Holocausto. A banalização, principalmente por parte da esquerda, do termo fascismo, vem ao encontro desse assunto agora. Porque a partir do momento que começou a adjetivar todo mundo que era contra o PT de fascista, as pessoas não entendem exatamente o que foi fascismo. O uso do aparato estatal contra qualquer cidadão é uma das principais características nefastas do fascismo. Quando um ministro, quando um juiz, quando qualquer autoridade de Estado move esse aparato estatal contra um cidadão comum, isso é análogo ao fascismo, isso é uma prática fascista. Não tem o menor cabimento. O ministro da Justiça pediu um inquérito contra uma pessoa com megafone na rua, gritando que um político é ladrão. E outro dia brinquei com isso também. Aliás, é até oportuno, né, Felipe? Porque o Atlético e o Flamengo vão jogar agora mais uma vez pela Copa do Brasil. Então eu não posso, porque historicamente, viu, Duda, talvez você não saiba, o time do Felipe sempre ganha uma mãozinha aí contra jogos contra o Atlético. Antigamente eu podia ir no estádio chamar o juiz de ladrão, então quer dizer que se eu chamar o juiz de ladrão, eu vou ser processado? Tem que parar com esse tipo de coisa, tanto do uso do Estado contra um cidadão, quanto da banalização dos termos e esse tipo de perseguição boba contra termos genéricos que a gente utiliza publicamente. Muito bem. Duda Teixeira, quer complementar? Eu estava aqui com a história do Vassalo. Foi o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil de São Paulo, que abriu um inquérito para investigar o jornalista Luiz Vassalo. E a Secretaria de Segurança Pública confirmou a existência do inquérito. É isso que ele publicou. Exato. Ele publicou reportagem sobre o patrimônio do delegado Fábio Pinheiro Lopes, ex-chefe do órgão responsável pela apuração.